Bom, continuando aqui, agora eu coloquei 3 tipos de pergunta para que a gente faça elas como teste. Então, eu coloquei uma de resposta curta, uma de múltipla escolha e uma de caixa de seleção para a gente abrir aqui as configurações. Então, a gente sobe aqui nas configurações aqui, ó, clica em configurações e aqui ele começa a parte de selecionar o coletar e-mail, isso é importante, né? Então a gente vai receber no formulário o e-mail de quem respondeu. Olha aqui, ó, isso aqui é o que está dando erro na maioria dos formulários aí dos alunos. Porque se a gente não desabilitar esse item aqui, somente os alunos que têm o e-mail da corporação, né, do seu e-mail principal que você está fazendo o seu formulário, vai conseguir responder. Então, por exemplo, o meu e-mail é da Rede Decisão. Se eu não desabilitar isso aqui, só pessoas que têm e-mail da Rede Decisão que conseguem responder. Então a gente tem que desabilitar isso aqui. Outra coisa aqui, ó. Recibo de resposta não precisa, tá? Limitar a uma resposta. Depende muito do objetivo da sua atividade, né? Você pode limitar ou não. Como é um teste, eu vou limitar. Bom, aqui os participantes podem. Então, assim, ó, eu posso limitar a resposta a uma só, porém, eu posso permitir que ele edite depois do envio. Mais uma vez, depende do objetivo, depende do tipo de pergunta. Então, por exemplo, se é uma pergunta que é um texto, e aí o cara olha lá depois que ele respondeu, nossa, cometi um erro de português ali. Se você habilitar isso aqui, ele vai poder voltar lá e ele vai poder corrigir ou não. Então fica a critério de vocês. E ver o gráfico de sumário aqui não é interessante para a gente é, mostrar para os alunos os gráficos de quem está acertando, de quem está errando aí. E aí a gente clica em salvar. Certo? Vou voltar de novo em configurações e agora eu vou colocar aqui na apresentação. Bom, na apresentação, mostrar barra de progresso. Então, assim, se tem 10 questões, ele vai uma de 10, duas de 10, 3 de 10. Isso aqui é muito interessante. Então, por exemplo, se eu fizer todas as minhas perguntas de múltipla escolha, eu posso clicar aqui e ele vai embaralhar a ordem das perguntas. Então, enquanto o aluno está respondendo a questão 1, a mesma questão 1 no outro formulário é a 3, no outro formulário é a 10, no outro formulário é a 5, para tentar diminuir o passar a resposta. Então, você pode embaralhar ou não. Só não dá para colocar o embaralhar aqui, a ordem das perguntas, se você colocar um vídeo ou uma pergunta relacionada a uma pergunta anterior, e aí não é interessante embaralhar, porque aí senão vai perder a lógica do seu formulário. Mostrar link para enviar outra resposta. Isso aqui também não é interessante para a gente. Então a gente salva aqui. E aí a gente volta lá em configurações de novo e vai para o último, que é o teste. Certo? Então a gente clica aqui e aí você vai habilitar aqui, ó, criar teste. Quando você habilita criar teste, ele vai abrir para vocês depois lá na pergunta a chave de resposta, para que o próprio Google corrija a sua atividade. E aí, o que a gente tem de opção aqui? Que liberar a nota, liberar a quantidade de acertos imediatamente depois do envio ou posterior. Então, normalmente a gente deixa aqui imediatamente, ele manda e ele já sabe quantas ele acertou, quantas ele errou. E aqui já fica habilitado e a gente pode deixar assim mesmo. Perguntas certas e erradas ele pode ver, quais são as respostas corretas e quais seriam, né, as respostas corretas e qual é o valor que você atribuiu a cada uma delas. A gente clica em salvar.